5 alimentos para você riscar da lista para você conseguir emagrecer em 2022. É sobre 5 alimentos que você precisa, alguns você precisa retirar, outros você precisa controlar o consumo para que você consiga ter um resultado e consiga emagrecer até 20 quilos em 45 dias de forma natural. Mas para você ter um resultado desse, você precisa entender que a alimentação é um dos 3 pilares do sucesso no emagrecimento. Então hoje nós vamos falar sobre alimentação. Nós vamos ter momento que nós vamos falar sobre a base hormonal metabólica e vamos ter momento que nós vamos falar sobre a transição da mentalidade de gordinha para mente magra. Então eu peguei 5 alimentos muito importantes que você julga ser saudável, que você julga ser fit, que pode, mas que na verdade vão te fazer ficar muito mais distante do seu objetivo de emagrecimento. Então, antes de mais nada, eu preciso dizer que você entenda que esses alimentos, eles não são os únicos que atrapalham o emagrecimento, tá? Existe uma gama de alimentos que não são saudáveis. E olha, esses 5 alimentos, eles vão ter um impacto negativo na sua base hormonal metabólica. Lembra que eu falo para vocês, para você ter o emagrecimento, você precisa ter uma alimentação alinhada aos seus problemas metabólicos. O que é problema metabólico, doutor Renan? São os problemas hormonais. Se você está acima do peso, você está inflamada, você tem algum problema como resistência insulínica, talvez você não dorme bem, talvez você tenha um problema de tireoide maltratada, talvez você se sente fadigada, unha, pele, cabelo, intestino preso. Então, se você tem algum desses problemas, você tem problema na sua base hormonal metabólica. Então, entenda, existe alimentação que pode piorar esses problemas e existe alimentação que trata esses problemas. E olha, esses 5 alimentos, esses são essenciais que você controle o consumo ou pare de consumir para que você tenha resultado. Fica calma, que sempre é tempo de você ter resultado, sempre é tempo de você dar uma oportunidade de aprender coisas novas e aplicar na prática isso. Então, olha só, eu preciso explicar para você o que não é esse obstáculo. Então, antes de apresentar os 5 alimentos e falar mais a fundo deles, eu preciso deixar claro aqui com você sobre o que eu não vou falar hoje. Então eu não estou aqui para te passar uma dieta pronta, tá? Lembrando que uma das coisas que nós mais lutamos aqui é dieta de gaveta, dieta da amiga, dieta do Google, dieta pronta. Isso é uma das coisas que nós mais abominamos. Eu não posso passar uma dieta aqui para vocês, que seria uma irresponsabilidade. Eu ia estar indo contra tudo que eu prego aqui para vocês. E eu não estou aqui decretando que você precisa parar de consumir esses alimentos para sempre. Lembrando que tudo na vida é equilíbrio, tudo na vida tem forma de consumir, tem um momento de consumir. Então não ache que eu estou aqui falando para você restringir eternamente esses 5 alimentos. Mesmo porque tem alguns que são bons e tem forma de consumi-los, mas o excesso piora a sua base hormonal metabólica, ok? Bom, então olha só, lembra que eu sempre falo uma coisa para vocês. Toda ação tem uma reação. Para quem aqui já fez aula de física, é a terceira lei de Newton. Então, toda ação que você tem na sua vida, você vai ter uma reação, você vai ter uma resposta disso. Se você consome alimentos inflamatórios, você não pode esperar menos do que um corpo inflamado. Se você consome alimentos que causam pico de insulina, você não pode esperar menos do que sua insulina esteja alta. Se você tem uma alimentação pobre nutricionalmente, você não pode esperar que seu corpo funcione em perfeita harmonia. E por isso esses alimentos são importantes que você tenha um controle deles, porque eles vão ter consequências no seu organismo, seja no fígado, seja em glicose, seja em resistência insulínica, seja em inflamação, seja em te engordar, te viciar, causar dependência química. Por isso, eu digo, toda ação tem uma reação. Nunca se esqueçam da terceira lei de Newton que vocês ouviram falar lá nos seus tempos de aula de física, ok? E olha, então vamos começar falando sobre esses alimentos. O primeiro, todo mundo sabe que não faz bem, mas mesmo assim você continua comendo. E às vezes você come sem saber que está comendo. Então, o primeiro alimento que você tem que cortar, caso você queira emagrecer, é o açúcar. Então eu sei que esse alimento, o açúcar, já sei. Os outros alimentos você não sabe, tá? Mas por que eu tenho que falar do açúcar?
Porque olha, hoje eu fui na academia, não sei se vocês viram meus stories aqui, eu tava, né, dei uma dica legal no stories de alimentação de lanche, depois vocês vão lá e olha. E eu fui procurar uma granola, na verdade. A granola eu nem vou falar aqui hoje não, tá? Então, mas toma cuidado com ela. Gente, eu não achei nenhuma granola. Sem brincadeira, tinha uns 20 tipos, umas 20 marcas. Nenhuma granola sem açúcar. Inclusive, a granola aqui no rótulo está escrito sem açúcar. Então, açúcar é um assunto que você tem que dominar e você tem que saber ler rótulo, porque existem muitos açúcares transvestidos ali dentro do alimento que você não sabe que é açúcar. E talvez você ache que é algum alimento bom, você acha que é algum alimento nutritivo, e por isso você tem que ter um alerta. Então, primeiramente, o que é açúcar? O açúcar é um carboidrato simples, a sacarose, retirada lá da cana-de-açúcar. Então, todo carboidrato simples, ele absorve muito rápido. E o açúcar absorve muito rápido, ele é um carboidrato simples. E quanto mais rápido absorve esse açúcar, mais alto é o índice glicêmico dele. O que é índice glicêmico? Índice glicêmico é a velocidade que o alimento vira glicose no sangue. Então, se o alimento vira glicose no sangue muito rápido, o que acontece? Pico de insulina. Deu pico de insulina, insulina é um hormônio anabólico. E para você, mulher que está gordinha, acima do peso, vai estimular a célula de gordura. Por isso eu digo, açúcar, ele é calórico, alto índice glicêmico, vira glicose muito rápido, vai subir sua glicose, vai fazer com que suba seu colesterol, triglicérides. Ai, doutor Renan, mas o que faz aumentar colesterol e triglicérides não é gordura? Não é. O que faz aumentar colesterol é carboidrato. Carboidratos simples, principalmente. Esses carboidratos que digerem, que absorvem muito rápido. Então você tem aí glicose alta, resistência insulínica, você tem colesterol alto, triglicérides alto e você consome carboidrato simples. E você consome açúcar. Ai, doutor Renan, mas eu não consigo largar o meu cafezinho com açúcar. Consegue sim. Isso é uma crença limitante que você tem de que você não consegue se libertar de um vício. É uma crença limitante, o seu cérebro te bloqueando. Vamos começar a tirar essas amarras e esses bloqueios, porque você quer saúde e eu quero que você emagreça também, tá? E aí o açúcar, além de toda essa questão de ser calórico, de aumentar triglicérides, colesterol, glicose, pico de insulina, que agora você já sabe, tudo que aumenta muito insulina te faz engordar mais rápido. O açúcar causa dependência química. O açúcar, ele se liga no cérebro no receptor D2, que é o mesmo receptor que a cocaína. Olha só, você consome todo dia um alimento que vicia tanto ou mais do que cocaína. Por isso que você come um docinho no domingo, na segunda-feira você está com vontade, na terça-feira você está com vontade. Você vai começar a diminuir a vontade do açúcar depois de uns 10, 15 dias sem comer açúcar. Porque ele causa dependência química. E você tem que começar a ter uma consciência sobre isso, que, ai, meu cafezinho com açúcar, não consigo largar. E você tem que aprender que existem vários outros tipos de açúcares que estão ali dentro dos alimentos que você consome, que você compra. Barrinha de cereal, granola. Aí você olha ali no rótulo, você não entende aqueles componentes. Aí tá lá, açúcar invertido, frutose cristalina, xarope de glicose, xarope de frutose, glicose, a própria frutose que eles colocam, mel, açúcar mascavo, açúcar demerara, e agora está na moda colocar escrito açúcar orgânico. Grande, já ia falar uma palavrão, grande coisa. É açúcar. Qual é o sonho? Se você pegar um açúcar e perguntar para ele, açúcar, qual é o seu sonho? Sabe o que o açúcar vai falar? Virar glicose no seu sangue. Porque o sonho de todo carboidrato simples é virar glicose no seu sangue. É como se fosse evolução, entendeu? É como se te perguntassem, quando você morrer, para onde você quer ir? Ah, o meu sonho é ir para o céu, encontrar com Jesus, com Deus, nos campos verdes maravilhosos.
Para o açúcar é a mesma coisa, para os carboidratos simples é a mesma coisa. O sonho dele é virar glicose no seu sangue, virar energia para você. Então esse é o sonho do açúcar. Por isso eu digo, por que o açúcar engorda? Porque ele é calórico e porque ele causa pico de insulina. E você que tem resistência insulínica e consome o açúcar ou esses tipos de açúcares transvestidos nos produtos industrializados, você vai ter essa mesma consequência. Ele é calórico, para quem tem resistência insulínica, a insulina sobe muito mais do que numa pessoa saudável e você acaba engordando muito mais. Por isso que o açúcar engorda. Sem contar dependência química, você vai querer sempre comer, sempre comer, sempre comer, sempre comer. E você já associou o açúcar às suas emoções. Você tá triste? Você quer um doce? Ai, tô na TPM. Quero chocolate. Não é porque você tem vontade de chocolate, você criou esse hábito de tanto ouvir a sua mãe falar que tinha vontade de chocolate, sua avó falar que tinha vontade de doce, a sua amiga falar que tinha vontade de doce, a sua irmã falar que tinha vontade de doce, e você introduz aquilo para você. Então, se torna um hábito instalado no seu cérebro. Por isso o açúcar, ele é tão complexo, tão complicado, pensando sobre emagrecimento e qualidade de vida, tá bom? Bom, vamos então agora ao nosso segundo alimento. O nosso segundo alimento são, na verdade, um termo utilizado para vários alimentos. Alimentos light e diet. Quem aí nunca pegou ali um produtinho na gôndola do mercado só porque estava escrito light, só porque estava escrito diet? Cuidado com alimentos light e diet, porque esses podem ser os grandes vilões para impedir o seu emagrecimento. Doutor Renan, mas o light ele não tem menos caloria? Doutor Renan, mas o diet não tem sem açúcar? Então, o que é um alimento light? O alimento light é aquele alimento que tem uma diminuição das calorias ali dentro. Basicamente isso. E o alimento diet é o alimento que não tem açúcar. Entendido um pouco sobre isso, vamos entender o que eles causam no seu organismo. Quando a gente pega um alimento light, que é aquele que tem menos quantidade de calorias, esse alimento light, eles tiram caloria, tira gordura desse alimento, porque gordura é muito mais calórico, por exemplo, que carboidrato e proteína. Então, eles tiram a gordura. Só que para compensar, eles carregam esse alimento de carboidratos. E aí você pensando, peraí, tenho resistência insulínica, estou consumindo um alimento light, ele tem menos caloria, mas ele tem um carboidrato lixo que vai causar pico de insulina em mim. Então cuidado com o alimento light, porque eles são mais carregados, a grande maioria, de carboidratos ruins, de açúcar, de xarope, de glicose, de maltodextrina, de polidextrose, de açúcar invertido, de xarope de milho. E aí, você não sabe disso. Mas está escrito light, menos calorias. Só que entenda que para você ganhar peso, não é só a caloria que importa. Para você ganhar peso, o que importa mesmo é entender qual o impacto hormonal que esse alimento tem no seu organismo. Lembra que eu já dei um exemplo para vocês. Por exemplo, se você pegar uma maçã e um brigadeiro, os dois têm a mesma quantidade de caloria. Doutor Renan, maçã e brigadeiro tem a mesma quantidade de calorias? Sim, tem a mesma quantidade de caloria. Mas qual que engorda? O brigadeiro. Porque o brigadeiro é açúcar, vai causar pico de insulina que estimula a gordura corporal. Então, dois alimentos com a mesma quantidade de caloria, um engorda muito mais do que o outro. Por quê? Por um mecanismo hormonal. Por isso que eu falo que a base hormonal, metabólica, é o mais importante no processo de emagrecimento. Não adianta você se matar na academia, não adianta você fazer a melhor dieta do universo, que não vai dar certo, que não vai ter resultado, se você não olhar para essa causa raiz. E aí, como que esses alimentos light, eles vão afetar a sua saúde? Então você já entendeu que eles têm carboidrato lixo, pico de insulina, só que eles contêm componentes que causam, inclusive, dependência química também. E aí você gasta dinheiro no produto, você não emagrece, você se frustra, entra em depressão, tem um reganho de peso, às vezes ganha mais ou nem conseguiu emagrecer.
Então cuidado com esses alimentos light. Para você emagrecer, você precisa de comida de verdade. E não ficar se apoiando em produtos caros, produtos que não vão te emagrecer. Eu vou dar um exemplo de um influencer da cidade, aqui da cidade, uns tempos atrás, fazendo uma propaganda de uma pasta de amendoim light, maravilhosa, com sabor de chocolate, blá 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 e tal. Gente, todo mundo comprando essa pasta de amendoim. Realmente era maravilhoso o sabor. Com chocolate branco, light. Quando você ia olhar os ingredientes, tinha lá o chocolate branco, tinha mel dentro. Aí, só que o chocolate branco não era um chocolate branco sem açúcar. Vinha escrito, sem adição de açúcar. Aí atrás, lá pequenininho, pode conter açúcar dos ingredientes. Então, chocolate branco com açúcar, mel com açúcar. E estava todo mundo entupindo daquilo e ninguém emagrecia. Por isso eu digo, essa é a importância de você aprender a ler rótulo. E aí, a gente tem que falar dos alimentos diet. Porque os alimentos diet, eles são os alimentos sem açúcar. Fala assim, doutor Renan, então os alimentos diet são muito melhores. Alguns são, mas a grande maioria é enganação. Quando você pega um alimento diet, ele é sem açúcar, mas isso não quer dizer que ele não tem carboidrato. Você pode pegar um alimento diet, vou dar um exemplo, eu fui comparar o Toddy normal e o Toddy diet, sem açúcar. O Toddy diet tem mais carboidrato e mais calorias do que o tradicional. E aí eles colocam outros componentes ali para suprir aquela falta, aquele paladar doce, sem açúcar, mas eles colocam maltodextrina, coloca glicose, coloca frutose, que são açúcares da mesma forma. E vão te engordar, vão causar pico de insulina, causa dependência química, você vicia naquela porcaria. E você comprou um produto diet mais caro, muito mais caro do que um produto saudável, e você está engordando. Então, por que alimentos light e diet te engordam? Porque eles são enganação. Eles vão ter, a grande maioria, né? Existem produtos muito bons, mas você tem que escolher a dedo, né? Dá para contar na mão. Eles têm açúcares transvestidos ali dentro, ou contém adoçantes que são muito piores do que açúcar. Então, quais são os adoçantes saudáveis? Stevia, xilitol, eritritol, maltitol, talmatina. E esses produtos não vão utilizar esses adoçantes, sabe por quê? Porque esses adoçantes são caros. Então eles utilizam aspartame, sacarina sódica, e aí vira um produto terrível, tóxico, cancerígeno. E tem um estudo muito legal que analisa qual adoçante emagrece mais. Qual adoçante emagrece mais? E aí tinha lá um ratinho que comia o stevia, um ratinho que consumia açúcar, né, para comparar qual que emagrecia mais do que o rato que consumia açúcar, e os ratinhos que consumiam cada um dos outros adoçantes. Os ratos que consumiram aspartame, sucralose, sacarina sódica, acesulfame, esses adoçantes ruins, esses ratos engordaram mais do que o rato que consumia açúcar. Então, cuidado com esses adoçantes. Só porque o produto é zero, é diet, ele vai ter o adoçante lixo, vai te engordar igual um produto tradicional. Doutor Renan, então posso beber a Coca-Cola tradicional do que a Coca-Cola é zero? Não, gente, não tem que beber Coca-Cola, tá? Então, entenda, o produto zero, diet, ele vai te engordar tanto quanto um produto com açúcar, o tradicional. Fica a dica, tá? Mas claro, se você tem diabetes, tem problema de glicose, o açúcar vai ser pior. E o açúcar causa mais dependência química do que os outros adoçantes, viu? Então não é para consumir de jeito nenhum, mas só para você entender. Porque você tá aí, vive de refrigerante zero e você não emagrece. É por isso, por causa do tipo de adoçante que tem ali dentro. Vamos então para o nosso terceiro alimento que você consome aí achando que é saudável. Sucos integrais, suco de uva integral e suco de laranja natural. Comenta aqui para mim se você consome suco de uva integral e suco de laranja natural. Comenta para mim, gente. Comenta.
Quem aí consome suco de laranja natural? Suco de uva integral? Olha só. Bom, cortem esses dois sucos da vida de vocês, da vida do filho de vocês. O suco integral é quando só tem o caldo puro ali da fruta, sem aditivo de água, sem aditivo de nada. É o caldo puro e ponto. Suco de laranja natural, suco de uva integral. Esses são os dois que a gente consome dessa forma. Só que quando você consome o caldo puro da fruta, você está ingerindo ali uma quantidade muito grande de frutose. Frutose é o açúcar da fruta. Só que frutose líquida, concentrada, sem a fibra da fruta, comer a fruta, ok, pode, mas líquida, concentrada, sem a fibra da fruta, como é nesses sucos, estimula a produção de insulina pelo seu pâncreas. Em alguns casos, alguns estudos mostrando até 7 vezes mais do que o açúcar. E você que tem gordura no fígado, você que tem colesterol alto, a frutose líquida, concentrada, vai afetar muito mais o seu fígado, porque ela é metabolizada no fígado. E aí você, com fígado gordo, tá aí tomando o seu suco de uva integral caríssimo, que é um lixo para a sua saúde. Então eu digo, engorda? Sim, porque é extremamente calórico. Se você pegar um copão de suco de laranja, você vai estar consumindo praticamente ali o caldo de 5 laranjas. Se você pegar o caldo de 5 laranjas, você vai estar consumindo em média aí 5 vezes 7, quase 400 a 500 calorias, dependendo do tamanho do copo, só num suco. 500 calorias deveria ser a quantidade de caloria do seu almoço, por exemplo, e você está consumindo um copo de suco. E assim também é o caldo, o suco de laranja, o suco de uva integral. Então, cuidado com a frutose na forma líquida, concentrada e sem a fibra da fruta, porque isso vai atrapalhar totalmente o seu emagrecimento. Então, alerta, atenção, cuidado com esses dois sucos, porque eles vão bloquear o seu emagrecimento por pico de insulina, principalmente, e ser muito calórico. Vamos falar agora sobre o quarto alimento. São 2 farinhas que vocês usam, tapioca e cuscuz de milho. Então, nosso quarto alimento é tapioca e cuscuz de milho. A tapioca e cuscuz de milho, sim, gente, você consome tapioca, porque veio uma febre de que tapioca é fit, é sem glúten, pode ir na dieta. E o cuscuz? O cuscuz é uma farinha natural, vem do milho, pode ser consumido, é cultural. Pode, não pode? Bom, entenda. A tapioca, né, ela é a goma lá tirada a fécula retirada da mandioca, e o cuscuz ele é retirado do milho. Então vamos entender. Eles são carboidratos de alto índice glicêmico. Então, tanto o cuscuz quanto a tapioca, vira glicose muito rápido. Virou glicose muito rápido, quem que sobe? Insulina. É muito melhor do que consumir trigo, gente, porque o trigo vai ter o glúten, né? Com certeza. Mas falando sobre emagrecimento, não espere que uma tapioca e o cuscuz vá te emagrecer, porque a gente tem que entender esse mecanismo hormonal relacionado a esses alimentos. Eu sei que é cultural, eu sei que você não abre mão, mas vamos negociar? Então existe sim uma forma de você consumir tapioca e de você consumir cuscuz, sempre associado a uma fonte de proteína, como o ovo e sementes. Porque as sementes e o ovo, a fonte de proteína, vai diminuir o índice glicêmico e vai diminuir a velocidade com que esses alimentos são absorvidos e são quebrados. E se diminuir a velocidade com que esses alimentos são absorvidos e quebrados, então o pico de insulina não acontece de forma tão rápida. Mas o que eu falo para as alunas? Olha, pode consumir com cautela, quantidade extremamente controlada e, se possível, no máximo 2 vezes na semana. Porque esses alimentos, né? Esses alimentos, aí tá todo mundo perguntando, o que eu vou comer então, gente? Eu só tô falando de 5 alimentos. Existe uma gama de alimentos incríveis que você pode colocar e substituir. Então não coloque viseira, tá? Não tampa o olho, não coloque uma venda e achar que sua vida acabou, porque
tem que diminuir o consumo de cuscuz. Desculpa, eu sei que o cuscuz é cultural, eu sei que vocês comem cuscuz, mas quer emagrecer, né? Se quer emagrecer, infelizmente a gente tem que abrir mão de algumas coisas, tá? E a tapioca também. Então, sempre que for consumir, com fonte de proteína e sementes de preferência, ok? Então, cuscuz e tapioca engorda. Por que eles engordam? Sim, engordam se consumido em grande quantidade errada, consumidos sem uma fonte de proteína, porque vão causar pico de insulina, principalmente você que tem resistência insulínica, e entenda, eles são carboidratos com alto índice glicêmico. Eles vão virar glicose muito rápido. Por isso tem que ser consumido de forma controlada com esses componentes, sementes e alguma fonte de proteína, preferencialmente o ovo. Vamos lá. Vamos falar sobre o nosso quinto. Esse quinto é polêmico. O quinto alimento é produtos sem lactose. Doutor Renan, meu Deus, mas lactose, meu Deus, eu só consumo produtos sem lactose. Tá, então vamos fazer algumas ressalvas. Produtos sem lactose, a não ser que você tenha intolerância à lactose. Porque se você tem intolerância à lactose, aí sim, você tem que consumir produtos sem lactose. Derivados do leite sem lactose. Mas você que não tem intolerância à lactose, você consegue consumir, por exemplo, um queijinho, um iogurte que tem lactose. Então, é preferível que você consuma produtos com lactose. Pensando no emagrecimento. Lactose é saudável? Não, não é saudável. Produtos de leite contêm a caseína, que é inflamatória, também, que é um problema, tá? Mas nós estamos direcionando aqui um tratamento que você consiga comer de tudo e você consiga ter resultado de emagrecimento, sem privação. É isso que eu prego ali para as minhas alunas. Você pode comer de tudo, mas vamos entender sobre os alimentos, vamos entender sobre a conexão desses alimentos, os problemas que eles podem propiciar no seu organismo e evitar isso. Então, produtos sem lactose é um problema para você que busca emagrecer. Sabe por quê? Lembrando, repetindo, a não ser que você tenha intolerância à lactose. Se você tem intolerância à lactose, aí sim você tem que consumir produtos sem lactose. Quando você... Como é feito o produto sem lactose? O produto sem lactose, ele não é feito uma técnica que vão ali e retiram a lactose dos derivados do leite. Não, eles acrescentam a lactase, que é a enzima, e essa enzima lactase, ela quebra a lactose em duas moléculas de carboidrato. Uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Ah, doutor Renan, porque a pessoa que tem intolerância à lactose, ela não tem a enzima lactase. Ela não produz a enzima lactase. Então, quando consome um produto com lactose, se você não tem essa enzima lactase, porque a lactase chega na lactose, pum, e quebra. Se você não produz essa enzima direito, então você tem intolerância à lactose. Por isso, o que eles fazem no produto sem lactose? Eles colocam lactase ali dentro, aquela enzima. E essa enzima vai e quebra toda a lactose ali do leite e você consegue consumir, a digestão acontece de forma muito mais facilitada. Só que nesse processo, cada molécula de lactose se quebra em duas de carboidrato e é absorvido de forma mais rápida. Então, o índice glicêmico, quando você consome um produto sem lactose, o índice glicêmico é um pouco maior do que o produto que contém lactose, que a molécula está inteira. Então, se você consome esses produtos, sem lactose, mesmo você não tendo intolerância à lactose, achando que vão te emagrecer, eles não vão te emagrecer. Se você tem resistência insulínica, pode ser um problema, porque vai absorver de forma mais rápida, porque seu corpo não precisa trabalhar para quebrar essa lactose, porque já veio quebrada. Então você absorve essas duas moléculas de carboidrato muito mais rápido. Entendido? Então cuidado com produtos sem lactose
para você que não tem intolerância à lactose e você busca emagrecimento, ok? Então, produtos sem lactose engordam. Não é que eles engordam muito mais do que os produtos do que os produtos com lactose. Mas lembrando, se você tem um problema metabólico chamado resistência à insulina, sim. Então, pode causar um picozinho maior do que o produto natural com lactose. Tudo bem? Por absorver esse carboidrato de forma muito mais rápida. Bom, isso aí, gente. Bom, pessoal, lembrando que eu estou falando aqui desses alimentos, esses alimentos você não precisa abolir da sua vida. Não é para ser abolido da sua vida. É para você ter uma consciência sobre esses alimentos e que se você for consumir, você saiba o que ele está causando no seu corpo. E que não é para consumir todo dia, não é para consumir no seu dia a dia, porque isso pode sim atrapalhar o seu emagrecimento. E depois de mais de 6.000 alunos, eu sei o que eu estou falando, tá? Então chega de fazer jeitinho, chega de fazer por conta própria, chega de achismo, porque olha só, por isso que vocês não emagrecem. Por falta de alguns conhecimentos básicos relacionados à alimentação e como esses alimentos influenciam alguns probleminhas que você possa ter que você não sabe. Tudo bem? E olha, meninas, então agora que vocês sabem sobre esses 5 alimentos, ou 5 grupos de alimentos que nós conversamos, eu quero te dizer que você talvez comece a questionar, peraí, mas eu consumo, peraí, já foi passado para mim. Então tudo é uma questão de dose que você consome. É a mesma coisa. Qual que é a diferença entre o antídoto e o veneno? A dose. E a vida, gente, é feita de equilíbrio. Você não tem que se privar de nada. Você tem que ter equilíbrio. Mas se você quer emagrecer, no começo é tratamento, gente. Então vamos colocar na cabeça. Peraí. Ai, doutor Renan falou que pode comer de tudo. Não, eu vou comer um pedacinho de doce hoje, amanhã um pedacinho de pizza, amanhã um docinho, amanhã uma... Não. Tá bom. Então vamos abrir a cabeça. Aí você fala assim, doutor Renan, mas é muito difícil controlar a alimentação. A partir do momento que você tem um método e você tem o que seguir em mãos, é muito mais fácil. Agora, quando você faz por conta própria, sozinha, tentando, né, fazer o que você acha que é certo, sim, vai ser difícil. Não vou dizer isso, né? Olha, gente, não é fácil. Eu estou aqui há 12 anos estudando para trazer conteúdo para vocês. Se fosse fácil, eu não precisaria de 12 anos, né? Uns 2 meses, mas não é fácil. Então não é para você sair daqui desesperada, cortando tudo loucamente. Começa a diminuir o consumo desses alimentos, aos poucos. O açúcar corta, tá? O açúcar não é diminuir aos poucos, não. Pode cortar. Porque o açúcar, para acabar com essa dependência química, você precisa de, no mínimo, 15 dias sem consumir nada de açúcar. Então, a palavra de ordem aqui é orientação e acompanhamento.